Boa tarde. Na edição de hoje vamos trazer as últimas informações sobre a greve da saúde. A gente fala também de comunicação e TV pública com o pesquisador Laurindo Leal Filho. E mais. Sessão da Câmara repercute os problemas na saúde. Alunos aprendem história pelas ruas do centro da cidade. A Justiça do Trabalho determinou ontem, por meio de uma liminar, que sejam mantidos 70% dos atendimentos pelos funcionários da FAMESP nos hospitais de Bauru. Os profissionais estão em greve há 13 dias. O pedido judicial foi feito pela FAMESP. Em caso de descumprimento da ordem, o Sindicato dos Trabalhadores pode ser multado em R$10 mil por dia. Mas a diretoria já orientou os grevistas para que cumpram a decisão judicial. Antes da liminar, as unidades estavam funcionando com apenas 30% dos trabalhadores. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. Está sendo realizada neste momento uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas para tentar um acordo entre os funcionários em greve e os dirigentes da FAMESP. Os trabalhadores pedem reajuste salarial de 20%, R$ 200 de auxílio creche e aumento do vale-refeição para R$ 400. E ainda sobre saúde, foi confirmada hoje mais uma morte pela gripe A aqui em Bauru. Trata-se de um menino de 3 anos que tinha uma doença crônica e não havia sido vacinado. Só neste ano, 21 pessoas foram contaminadas pelo vírus H1N1. 5 morreram. E a saúde também foi assunto dos vereadores na Câmara ontem. A sessão começou com uma homenagem ao aniversário de Bauru. Com champanhe e bolo, os vereadores comemoraram os 117 anos de Bauru. Cantaram parabéns e brindaram o aniversário da cidade. Mas o tom dos discursos mostrou que Bauru não tem tanto para comemorar. Logo depois do clima festivo, o plenário da Câmara foi tomado pelas críticas ao sistema de saúde. Com o problema da falta de vagas para internação e a greve dos funcionários da FAMESP, os vereadores atacaram a gestão dos hospitais públicos e do pronto-socorro. Os vereadores Raul Gonçalves e Thelma Gobi condenaram a falta de leitos nos hospitais. Precisa parar do empurra de quem é a responsabilidade. Precisa ter solução. Então a culpa não é do secretário, do Estado, do município, da União. A culpa é do conjunto, que tem que sentar e tem que tirar aqueles indivíduos do pronto-socorro. Já o vereador Paulo de Souza disse que se reuniu com a Procuradoria Federal e que medidas devem ser tomadas para responsabilizar os administradores do Sistema Público de Saúde. Essa primeira reunião foi uma reunião mais no sentido de formar contextos e pedir orientação sobre o que fazer. Todo governo tem o dever de prover saúde e toda a população tem direito à saúde. E quando isso não se dá, quando o governo não provê saúde adequada, o que fazer? Todo o contexto está sendo levantado para que seja formalizado, de fato, uma solicitação de providências. Já nas votações, bastante discussão sobre o projeto que quer destinar metade das unidades do programa Minha Casa Minha Vida para regularizar áreas de favela em Bauru. De acordo com o vereador Lima Júnior, relator do parecer, a proposta é ilegal. Se você for discutir o mérito é interessante, o mérito é plausível, mas infelizmente ele carece de elementos jurídicos que permitam continuar a tramitação dele dentro dessa casa. Porque o programa Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal e quem subsidia estabelece as regras. E as regras já são bem claras sobre o programa dessas moradias. E o município, no momento que ele adere ao programa, ele não tem capacidade para mudar as regras estabelecidas por quem financia, por quem dá a subvenção para que esse projeto realize. Para o autor do projeto, o vereador Moisés Rossi, houve um equívoco da consultoria jurídica da Câmara. A própria lei que criou o Minha Casa Minha Vida, ela foi regulamentada e no regulamento diz que os municípios podem criar pré-requisitos para a concessão das moradias. Então não tem nada de ilegalidade no projeto, é um projeto bom e essa é uma grande oportunidade de nós tirarmos
essas pessoas dessas áreas de risco e dessas submoradias para moradias mais decentes. Mas o projeto do vereador Moisés Rossi vai ser arquivado. A maioria dos colegas dele votaram favoravelmente ao parecer de ilegalidade. Depois do intervalo, você vai conhecer o passeio cultural. Alunos da rede municipal têm aula de história a céu aberto. Voltamos já. Voltamos com uma dica para quem tem mais de 50 anos. A Universidade Aberta à Terceira Idade da USC está com inscrições abertas para o segundo semestre. Neste ano, o programa que atende idosos de Bauru e região completa 20 anos. Gislaine é coordenadora do projeto. Gislaine, explica para a gente qual a importância do UAT da USC. A importância é a atualização cultural desses idosos. Então, eles vêm até a Universidade Aberta à Terceira Idade e eles fazem realmente uma reciclagem, uma atualização cultural, que é muito importante, tendo em vista, né, o crescimento da população idosa no Brasil. Então, vamos falar aí quais as atividades aí deste segundo semestre de 2013? Olha, teremos muitas atividades, é uma programação lotada de segunda a sexta-feira, onde a pessoa faz a inscrição e ela opta pelas atividades. Nós temos, assim, atividades teóricas e práticas também. Nós temos esse semestre começando a língua alemã 1, inglês para viagens, informática e muitas outras atividades. E nós também temos as atividades artísticas, que é o Coral Encanto, o Baila Comigo, o teatro. Então, são muitas atividades que as pessoas podem fazer opção e participar. E quem pode participar aí desse projeto? Pessoas com 50 anos ou mais, tá? E que queiram se atualizar. Tem uma taxa, né? A taxa é R$10 a matrícula e R$50 a mensalidade para a pessoa fazer todos os cursos que ela se interessar. A mensalidade é única, R$50. Para se inscrever, como funciona? A pessoa tem que trazer uma cópia do RG, comprovante de residência e vir fazer a inscrição. Muito obrigada, Gislaine. Mais informações pelo telefone 14 2107 7027. Catiúcia Reis para o Nesp Notícias. Agora um recado para todos os motoristas. A partir de sexta-feira, fica proibido estacionar em toda a extensão da Avenida Pedro de Toledo, no sentido Vila Falcão, indo para o centro de Bauru. A Endurb pede atenção aos que circulam pelo local. Ao longo desta semana, a Prefeitura promove o primeiro passeio cultural com alunos da rede municipal. Durante a atividade, eles percorrem as ruas do centro e conhecem prédios importantes do patrimônio histórico de Bauru. É uma forma diferente de conhecer a história e o desenvolvimento da cidade. O calçadão foi ocupado pelas carinhas curiosas de estudantes do ensino fundamental. O objetivo? Conhecer mais sobre Bauru e descobrir que o calçadão da Batista de Carvalho guarda muita história. O objetivo maior é para que façam que com as crianças, por meio da aprendizagem da história da cidade, passa a olhar a cidade com os outros olhos, adquira aquele sentimento de afetividade, gostar da cidade, ajudar na preservação do patrimônio histórico, enfim. E ao mesmo tempo que com a história local ela tem uma possibilidade de entender melhor o processo histórico. O guia do primeiro passeio cultural foi o historiador bauruense Luciano Dias Pires. Ele contou aos estudantes as marcas do passado presentes na principal rua comercial da cidade. Nós precisamos contar para a mocidade de hoje o que foi Bauru no passado, né? A luta desenvolvida pelos comerciantes no sentido de dar uma grande força ao Bauru. Esse pessoal que tanto batalhou, não só em defesa dos seus interesses próprios, mas como em defesa da cidade. E o resultado disso é essa belíssima cidade de Bauru de hoje, esse comércio atuante, e esse calçadão que é uma marca da força dos bauruenses. Aqui os adolescentes perceberam que cada prédio guarda uma história diferente. A pastelaria, por exemplo, já foi uma loja na década de 40. E a loja de roupas fica na segunda construção mais antiga da rua, levantada no início do século passado. Você já tinha olhado para o calçadão dessa forma, Tayla? Não. E o que você achou? Achei muito interessante. Por quê? Porque eu tô conhecendo a história de Bauru.
Na Praça Rui Barbosa, os estudantes conheceram o passado da Catedral do Divino Espírito Santo e o busto do personagem que dá nome ao local. O passeio tem quase 2 horas, mas não é uma caminhada cansativa, porque a cada passo, essa galeria descobre que mesmo no meio de uma paisagem urbana como a do centro, tem muita história para conhecer. Foi uma aula diferente, só que sem lousa, caderno ou lição de casa. O que você achou de olhar a cidade dessa forma mais histórica? Eu achei interessante que a gente pode relembrar os tempos passados. E você achou isso legal? Eu achei bem legal. A gente conhece um pouco mais da história de antigamente, que agora está tudo mudado. A maioria dos alunos, agora que estão começando a reparar que na parte alta da cidade, conta-se uma história, né? Então é importante, é muito importante para eles estar assim, em contato direto com o real, né? E com as mudanças que foram ocorrendo. E também o relacionamento com uma pessoa mais velha. Eu acho isso lindo, maravilhoso. Acho que é a melhor forma de contar a história. E assim, ao ar livre, o conhecimento ganha mais ainda a cara de diversão. O que você aprendeu na manhã de hoje? Muita coisa, né? A gente aprendeu a história, como Bauru se formou, a ferrovia, muita coisa aqui, muito interessante. Olha, saber como fica o tempo, as informações são do IPMET e do CPTEC. Uma massa de ar seco mantém o tempo estável em todo o estado de São Paulo. Não há previsão de chuvas até sábado, pelo menos. Bauru segue com sol e baixa umidade do ar. A umidade agora está em apenas 27%. Praticamente não venta neste momento. Hoje a temperatura voltou a bater na casa dos 30 graus. É a mesma máxima prevista para amanhã. Em Piratininga, a temperatura deve ficar em 28 graus. Em Agudos, não deve passar dos 27. No próximo bloco, a gente conversa sobre comunicação com o professor Laurindo Leal Filho. Não saia daí! O Nesp Notícias tem o prazer de receber agora o sociólogo e jornalista Laurindo Leal Filho. O Laurindo é professor da USP e autor de vários livros sobre televisão. Laurindo, muito obrigada por sua presença aqui. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Professor, o Laurindo é autor de clássicos, para quem é da área, um deles, A Melhor TV do Mundo, que fala sobre a BBC, TV pública da Inglaterra. E o que difere a TV pública do nosso país do modelo europeu, professor? Olha, a origem de ambas é muito diferente. Não é? A TV pública na Europa, particularmente na Inglaterra, tem mais de 80 anos. A nossa, em caráter nacional, tem 5 anos. Nós não temos no Brasil, diferentemente do que ocorreu na Europa, uma cultura de televisão pública. A televisão no Brasil, ela surgiu e se consolidou como empreendimento comercial. Então a população brasileira nunca teve a oportunidade de confrontar esse produto que ela recebe da televisão comercial com uma TV pública nacional. Você tem algumas experiências de TVs públicas regionais, mas nenhuma de caráter nacional. Só agora, com a TV Brasil, é que nós temos uma proposta que está começando a caminhar de uma TV pública nacional. Enquanto na Europa, na Inglaterra particularmente, isso vem desde os anos 20 do século passado. É uma televisão consolidada, de alta competência e que é referência de qualidade para o mundo todo. Eu acho que essa é a grande diferença. E o senhor acha que a gente caminha para um modelo próximo ou não? Eu acho que caminha, mas nós estamos ainda muito distantes. Muito recente. Muito distantes. Professor, além dessa necessidade de ter uma TV pública nacional, há que se falar também da importância da regionalização dos conteúdos na televisão, né? É verdade. A televisão brasileira, além de nascer e se consolidar, como eu disse, como televisão comercial, ela nasceu e se consolidou como uma televisão do Rio e São Paulo, do eixo Rio-São Paulo. Então, o resto do país vive na sua televisão como se todo mundo vivesse no Rio e São Paulo. Eu outro dia estava em Belém do Pará e no hotel, no saguão do hotel, vi uma cena de uma enchente na marginal do Pinheiros. Eu fiquei me perguntando o que o cidadão de Belém do Pará tem a ver com isso. Quantos problemas que ele tem ali ao lado dele, que a televisão do Pará devia estar transmitindo e não está. Quer dizer, é um problema, há uma legislação, uma tentativa de uma legislação de regionalização que está na Constituição brasileira.
A Constituição brasileira diz que a televisão tem que ter espaços regionais, mas isso nunca foi regulamentado. Há um projeto de lei da deputada Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, que está tramitando há 20 anos no Congresso Nacional e não é aprovada para garantir a regionalização. Está parado no Senado, Está parado no Senado, né? já foi aprovado na Câmara. Já foi aprovado na Câmara, está parado no Senado. Porque os interesses das emissoras impedem que ele seja aprovado. Professor, isso tem a ver com regulamentação e fala-se muito na necessidade de um novo marco regulatório para a comunicação no país, né? Mas por que esse assunto está tão emperrado ainda? Porque é consequência daquela minha última resposta, quer dizer, é o domínio, o lobby que as empresas de comunicação têm no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, que impedem simplesmente o quê? Impedem a regulamentação dos artigos da Constituição que garantem, que deveriam garantir uma maior diversidade de ofertas de rádio e televisão no Brasil. Ou seja, a regulação, diferentemente do que dizem os meios comerciais, que dizem que tudo é censura, é o contrário. A regulação é para garantir a ampliação da liberdade de expressão. Ou seja, garantir que nos espaços eletrônicos por onde circulam as imagens e os sons, você tem espaço para mais vozes, para mais imagens. Né? Hoje, elas estão praticamente, esse espaço está praticamente dominado por empresas comerciais. Então, a ideia de uma regulação é para que se abram espaços para outras vozes, para que se amplie a liberdade de expressão. Mas, infelizmente, isso tem que passar pelo Congresso Nacional, obviamente, e esse Congresso ele é controlado pelas emissoras e mesmo os governos têm muita timidez para enfrentar esse problema. Olha, desde 1988, quando se aprovou a Constituição brasileira, já foram o Executivo brasileiro, os governos brasileiros, vários governos, não só esses últimos, vários governos formularam projetos para regulamentar a comunicação. Nenhum deles, já foram feitos 19 anteprojetos, nenhum deles foi levado ao Congresso por um certo temor que todos os governos têm. É uma queda de braço muito difícil. É uma queda de braço e o governo teme que, ao mandar um projeto desses, tem uma represália muito forte, não só do Congresso, mas dos próprios meios de comunicação, que passam a... na verdade, em síntese é o seguinte, os governos são reféns dos meios de comunicação e, por isso, temem levar adiante uma nova lei de meios, que é essencial, não só para os meios, é essencial para a democracia brasileira, porque é fundamental você ter mais vozes e não ter, como nós temos hoje, quase que um pensamento único. Né? Todo mundo muda o cenário, muda um pouco a imagem, mas o conteúdo é praticamente o mesmo em todas as emissoras. Professor, falando em regulamentação, a lei que está em vigor desde setembro do ano passado que regula o conteúdo da TV a cabo. Isso. E ela obriga que os canais de TV a cabo transmitam em horário nobre conteúdo nacional. Só que o que a gente tem visto é um show de reprises, inclusive de conteúdos que são veiculados por canais abertos, elas estão passando no canal fechado. O senhor acredita que é um período de transição? Ou é uma tendência? Eu acho que é um período de transição. Olha, esse exemplo é o exemplo de uma regulamentação mínima, de uma regulação mínima. É uma das primeiras tentativas de regular um pedacinho da televisão, um pedacinho da televisão, que é a TV a cabo, sendo obrigada a colocar 3 horas e meia semanais. É nada. 3 horas e meia semanais no horário nobre, como você disse, de produtos televisivos brasileiros. E para contornar essa exigência, o que eles estão fazendo? É isso que você falou. Eles estão usando programas já exibidos pela televisão aberta, já, portanto, pagos, né? Portanto, sem nenhuma despesa, colocando para preencher a lei. E com isso eles burlam o princípio da lei, o objetivo da lei, que era ampliar o mercado produtor brasileiro. Quantos câmeras, quantos jornalistas, quantos produtores estão aí podendo produzir, mas não tendo espaço para isso, porque não há esse espaço na televisão comercial. Essa pequena brecha foi aberta exatamente para estimular essa produção, para ampliar o mercado de trabalho. E as emissoras estão dando a volta, né? Estão contornando, colocando produtos já pagos. Eu acho que é um momento, espero que seja passageiro, né? Para que a lei seja cumprida de acordo com seus princípios, de acordo com o seu espírito, que é um espírito para ampliar o mercado e não para fechar, como está, infelizmente, ocorrendo agora.
Inclusive, essa cota de tempo vai aumentar, né? Mas é um momento de transição. Ela aumenta, mas depois de 10 anos ela estabiliza. Tá certo, professor. Muito obrigada por suas contribuições aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês. A gente fica por aqui e volta amanhã às 5h30 da tarde. Tchau! Thank you.